Você já reparou como algumas pessoas parecem presas em uma rotina de esforço sem recompensa? Acordam cedo, trabalham duro, fazem tudo certo, mas continuam no mesmo lugar como se uma força invisível as puxasse para trás. Esse padrão silencioso, repetitivo, cansativo é mais comum do que parece e o mais assustador acontece sem que a maioria perceba. Existe uma espécie de ciclo oculto que faz com que sempre que uma oportunidade de crescimento aparece, algo interno sabote a conquista. Pode ser uma voz dizendo, não vai dar certo, um sentimento de medo disfarçado de prudência ou uma urgência que surge do nada para desviar o foco e a pessoa, sem entender, volta ao ponto de partida. Esse ciclo é tão sutil que com o tempo parece fazer parte da identidade do indivíduo. Ele começa a se definir por seus fracassos, como se a vida estivesse determinada a impedir seu sucesso, quando na verdade é o próprio subconsciente segurando as rédeas do destino. A autossabotagem raramente aparece de forma explícita. Ela se disfarça de racionalidade. Assume a forma de decisões aparentemente lógicas, mas que sempre resultam em estagnação. Um exemplo clássico: alguém que diante de uma oportunidade de mudança pensa, não é o momento certo, ou então, isso não é para mim. Essa precaução é muitas vezes medo programado, medo de sair da zona de conforto, medo de errar, medo de vencer e não saber como sustentar o sucesso. É como se a mente acostumada à escassez sentisse pânico diante da abundância e o corpo condicionado ao sofrimento recusasse a leveza de uma vida próspera. Esse ciclo silencioso cria uma prisão mental invisível onde os muros são feitos de pensamentos e as grades de crenças não questionadas. Mas para entender como essa prisão foi construída é preciso olhar mais fundo nas raízes do que se acredita ser verdade. Ninguém nasce se sentindo insuficiente. A sensação de não merecer, de não ser capaz ou de que algo ruim sempre vai acontecer é aprendida, e o mais cruel é que esse aprendizado acontece quando ainda somos crianças frágeis e abertos a tudo o que nos dizem. A mente de uma criança é como um solo fértil e tudo que é plantado ali floresce. Se os pais, por exemplo, repetem constantemente que dinheiro é difícil, que gente rica é corrupta ou que pobre nasce para sofrer, essas ideias se tornam sementes que criam raízes profundas e com o passar do tempo essa criança cresce acreditando que prosperar é perigoso, errado ou até impossível, não porque ela escolheu isso, mas porque foi programada emocionalmente para aceitar a escassez como padrão. Essas crenças se infiltram em todas as áreas da vida. Na escola, quando o aluno inteligente é chamado de metido, cria-se o medo de brilhar. Na igreja, quando se prega que o sofrimento é sinal de humildade, planta-se a ideia de que felicidade é pecado. Em casa, quando um filho ouve o pai dizer não temos dinheiro para isso repetidas vezes, a criança aprende que abundância não é para ela. Tudo isso se fixa no subconsciente e passa a operar no automático como um software invisível que decide por você. E aí, por mais que a pessoa deseje crescer, algo dentro dela sabotar esse desejo, porque ir contra o que foi ensinado ativa um alarme emocional de ameaça. A mente entra em conflito, prosperar parece trair a própria história, por isso antes de mudar de vida é preciso mudar de crenças, e para mudar as crenças é preciso reconhecer como elas estão agindo agora, bloqueando sua vida sem que você perceba. A mente é uma ferramenta poderosa. Ela pode construir impérios ou destruir oportunidades antes mesmo que nasçam. O subconsciente, programado por anos de crenças limitantes, cria barreiras invisíveis sempre que algo novo, grande ou fora da zona de conforto se aproxima. É como se existisse um sistema de defesa instalado lá dentro que dispara um alerta: isso não é seguro, e então o corpo sente ansiedade, o coração acelera, a dúvida surge e a pessoa desiste, não por falta de capacidade, mas porque algo dentro dela acredita que prosperar é arriscado. O problema é que esse processo é tão automático que parece natural, a pessoa pensa que está sendo prudente e equilibrada, mas está na verdade repetindo um padrão de autossabotagem disfarçado de bom senso. Um exemplo comum: alguém finalmente recebe uma boa proposta de trabalho ou um convite para empreender. Ao invés de abraçar a chance, começa a inventar desculpas e se perguntar: e se não der certo, melhor esperar mais um pouco, não tenho preparo suficiente. A mente, que deveria ser aliada, se torna uma inimiga interna. Outra situação: a pessoa recebe uma quantia inesperada de dinheiro, em vez de investir ou guardar, gasta tudo rapidamente, como se aquele valor extra fosse um erro que precisa ser corrigido. Isso é o
o chamado termostato financeiro, um limite interno que regula a quantidade de prosperidade que o indivíduo tolera. Quando passa disso, a mente inconscientemente cria formas de voltar ao ponto de conforto. É por isso que muitas pessoas vivem num ciclo de ganha-perde. A mente não permite estabilidade e enquanto esse código interno não for alterado, a realidade externa continuará sendo apenas um reflexo da programação antiga. A autossabotagem nem sempre aparece como fracasso direto. Na maioria das vezes ela se disfarça de atitudes que parecem normais, até louváveis, mas que por trás escondem medo, insegurança e bloqueios profundos. Um dos sintomas mais comuns é o perfeccionismo. A pessoa só começa um projeto quando tudo estiver perfeito, mas esse momento nunca chega. Ela revisa 1000 vezes, refaz, se cobra, trava e nunca executa. O perfeccionismo é na verdade o medo de errar fantasiado de excelência. Outro sintoma frequente é a procrastinação, não por preguiça, mas por paralisia interna. A mente cria desculpas para adiar tarefas importantes e o tempo escorre como areia entre os dedos. O resultado: frustração, culpa e mais uma dose de autodepreciação. Existe ainda o medo do julgamento que impede muitas pessoas de se exporem, de venderem, de aparecerem. Elas dizem: não gosto de chamar atenção, mas na verdade carregam o trauma de terem sido criticadas ou rejeitadas no passado. Essa ferida mal curada se transforma em silêncio, retratação, invisibilidade. A pessoa se esconde mesmo tendo talento. Outro sintoma invisível, porém devastador, é a sensação constante de não merecimento. Mesmo quando algo bom acontece, ela sente que não é para ela, que foi sorte ou erro, e sem perceber cria maneiras de sabotar aquilo. Rompe relacionamentos, rejeita ofertas, recusa elogios. Esses comportamentos se repetem em ciclos e vão aos poucos moldando uma vida abaixo do potencial. Mas quando a pessoa começa a reconhecer esses sintomas, ela dá o primeiro passo para quebrar o padrão, porque o que foi aprendido também pode ser desaprendido, e é aí que entra o processo mais poderoso de todos, a reprogramação da mente. A boa notícia é que o ciclo de autossabotagem pode ser quebrado e o caminho começa na mente. Reprogramar pensamentos antigos, instalar novas crenças é possível com prática e disciplina. Uma das ferramentas mais poderosas é a repetição consciente de afirmações positivas. Quando você diz para si mesmo frases como eu mereço prosperar ou sou capaz de alcançar o sucesso, está criando novas conexões neurais que com o tempo substituem as crenças limitantes. Visualizações são outro recurso eficaz. Imagine-se vivendo a vida que deseja com abundância e tranquilidade. Essa imagem mental, repetida com emoção, envia uma mensagem clara ao subconsciente, alinhando sua energia com o que quer atrair. Além disso, a meditação guiada ajuda a acalmar a mente e identificar pensamentos sabotadores antes que eles dominem o dia. Técnicas como o Ho'oponopono, que foca no perdão e na limpeza emocional, ou a EFT Emotional Freedom Technique, que usa tapping para aliviar bloqueios emocionais, são aliados poderosos nesse processo para quem busca algo mais energético. Os códigos Grabovoi funcionam como uma ferramenta vibracional que complementa a reprogramação ao ajudar a elevar a frequência e abrir portas para novas possibilidades. O importante é entender que essa transformação não é mágica nem instantânea, é um treino diário onde cada pequena mudança soma e cria um novo padrão mental capaz de atrair prosperidade real e duradoura. Conheça a história de Mariana, uma mulher que por anos viveu presa nas mesmas crenças que você acabou de ouvir. Ela trabalhava duro, mas sentia que o sucesso nunca chegava. Sempre que uma chance aparecia, Mariana encontrava um motivo para desistir. Não sou boa o suficiente, dizia para si mesma, repetindo frases que aprendeu desde a infância. A culpa e o medo eram seus companheiros constantes e ela acreditava que merecia pouco. Mas tudo mudou quando Mariana decidiu enfrentar essas vozes internas. Começou a praticar afirmações diárias, visualizando uma vida de abundância e aprendendo a perdoar seus erros do passado. Não foi fácil, houve momentos de dúvida, recaídas e lágrimas. A transformação exigiu coragem para deixar para trás o conforto do sofrimento e encarar o desconhecido. Mas com o tempo, Mariana percebeu que ao mudar suas crenças, sua realidade começou a mudar também. As oportunidades que antes pareciam distantes começaram a surgir. Ela passou a cobrar o que valia no trabalho, investiu em si mesma e aos poucos construiu uma vida que antes parecia impossível. Hoje Mariana não só prospera financeiramente, mas também se sente livre e emocionalmente conectada consigo mesma e com seu propósito. A história dela prova que por trás de toda limitação existe um potencial esperando para ser liberado e que a chave dessa libertação está dentro de você, na decisão de reprogramar a mente e
e romper os ciclos invisíveis que aprisionam sua prosperidade. Agora imagine que sua mente é como um código, um programa que roda em segundo plano ditando o que você acredita ser possível. Esse código pode estar cheio de limitações ou pode ser reescrito para refletir tudo aquilo que você deseja. A boa notícia é que você tem o poder de escolher qual versão quer executar. Repetir frases que elevam, visualizar seu sucesso, perdoar a si mesmo pelas crenças antigas. Tudo isso é parte de um processo para instalar um novo sistema mental, um sistema que não apenas aceita a prosperidade, mas a chama, a acolhe com confiança e amor. Pense o que você tem repetido diariamente sobre si mesmo, que histórias você conta quando está sozinho. Essas palavras têm mais poder do que imagina, elas criam realidades, moldam emoções e direcionam ações. Escolha dizer para si: eu mereço uma vida próspera, eu sou digno do sucesso. Faça dessas frases seu mantra diário e lembre-se, você não precisa ser perfeito para prosperar, só precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Esse novo código não é só um conceito, é uma decisão, a decisão de quebrar correntes invisíveis, de deixar para trás tudo que te limitou até aqui. Prosperar não é um sonho distante, é uma possibilidade real e presente aguardando você dar o primeiro passo. A chave está na sua mente e o momento de usá-la é agora. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a verdadeira transformação começa agora dentro de você. A raiz da sua escassez não está no mundo lá fora, mas nas crenças que você carrega e que te sabotam silenciosamente. Reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar de ciclos invisíveis que impedem seu sucesso. Se você quer ir além e entender como reprogramar sua mente de forma profunda e definitiva e desbloquear a prosperidade que merece, clique no link da descrição. Lá você vai encontrar ferramentas e códigos que podem mudar sua frequência vibracional e transformar sua realidade. Lembre-se, o seu maior inimigo está dentro de você, mas também está aí a sua maior força. Você pode escolher a liberdade, você pode escolher prosperar. Não deixe essa chance passar, a hora de mudar é agora.